Pai do Senhor para todos, mais uma vez, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar de um assunto interessantíssimo. O tema de hoje é 7 coisas que um pregador não deve falar em púlpito. Nós temos visto muitos pregadores falando algumas bobagens, nos púlpitos das igrejas, por não estudar, por não se preparar, e isso tem feito com que seja muitas das vezes envergonhado o Evangelho e escandalizada a igreja, infelizmente. Antes de continuar com esse assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho e coloca lá em todos para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos e você possa estar sempre ligado aqui assistindo os nossos conteúdos muito bons. Aqui tem teologia, informação, polêmica, muita coisa boa do mundo gospel, do mundo evangélico. Então não perca, se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal. Então 7 coisas que um pregador não deve falar no púlpito. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O púlpito é um lugar sagrado, onde a palavra de Deus deve ser anunciada com temor e responsabilidade. No entanto, há certas coisas que um pregador deve evitar dizer para não comprometer a edificação da igreja e a glória de Deus. Então nós temos visto nesses últimos dias até pregadores chamando palavrões nos púlpitos das igrejas, sem falar de outras coisas loucas que fazem, imaturas, que nós temos visto acontecer em algumas igrejas, infelizmente. Então nós vamos falar sobre 7 coisas que o pregador não deve falar no púlpito da igreja. Primeira coisa, o pregador não deve falar palavras de ódio e ofensa. Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Então o púlpito da igreja não é um lugar para insultos, agressões verbais, ou humilhar os ouvintes que estão ali. As pessoas vão para a igreja para receber de Deus uma palavra, se fortalecer, se alegrar, e daqui a pouco recebem agressões verbais, humilhações. Tem pregadores que pegam muito pesado, que têm uma santidade além da conta. A Bíblia diz: não sejais demasiadamente justo. E você tem que se lembrar que você está tratando com a igreja, você está pregando para a igreja de Cristo, tem que respeitar a noiva, tem que respeitar a igreja. Então, não se pode fazer esse tipo de coisa, trazer insultos e agressões verbais sobre a igreja. Como eu falei, palavrões que têm sido ditos. Aí alguém diz: mas Silas Malafaia falou para alguém, vou colocar aqui escrito para eu não falar a mesma expressão, pregando ele disse isso. Mas é o Silas Malafaia, que é famoso, que já tem, não que seja certo, ele está errado na minha visão, mas como ele já tem fama, já tem uma igreja grande, é uma coisa. Aí vem alguém que nem se compara a ele na questão do ministério, do tamanho, do porte, não que seja melhor que ninguém, todos somos iguais, mas não se pode comparar e falar esse tipo de coisa, vai acabar sendo escanteado e as portas se fechando. Por isso que muitos não pregam mais em muitos lugares, porque falam bobagem, até palavrões no púlpito, e distratam a igreja de Cristo. Em segundo lugar, segunda coisa que o pregador não deve falar no púlpito da igreja: opiniões pessoais, como se fosse doutrina bíblica. Em Mateus capítulo 15, versículo 9, está escrito: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então o pregador deve pregar a palavra de Deus, não suas próprias ideias e preferências. Então tem que se ter cuidado para não impor costumes e tradições humanas como se fossem mandamentos divinos. Então a hora de pregar a palavra é pregar a palavra. Deixe de lado seus pensamentos, seus achismos. A gente tem que pregar a Bíblia. Teologia não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. O que é que a Bíblia diz?
a respeito disso. Não é o que eu penso. Então, deixe seu achismo de lado, seu pensamento de lado e pregue a palavra de Deus. Em terceiro lugar, revelações falsas e profecias enganosas. Antes de entrar nesse tópico, eu quero convidar você que quer se aprofundar na pregação da palavra de Deus a adquirir. Aqui embaixo vai estar na descrição do vídeo o curso Pregador de Qualidade. Todo em vídeo aulas para você crescer na questão da homilética e aprender como se portar no púlpito, aprender os segredos dos grandes pregadores e pregar mensagens eficazes e poderosas. Curso Pregador de Qualidade. Também o meu e-book vai estar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. E-book O Fim Vem sobre os Quatro Cantos da Terra, Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, o e-book de minha autoria. Você vai adquirir hoje, somente hoje. Eu vou aumentar o preço. Apenas R$19,90 é um preço promocional. Então aproveite agora e clica no link aqui embaixo, na descrição e também fixado no primeiro comentário. Vamos lá. Revelações falsas e profecias enganosas. É a terceira coisa que o pregador não deve falar no púlpito de uma igreja. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Revelações falsas, profecias enganosas. Jeremias 23:16 diz assim: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então tem pessoas que estão falando coisas que vêm do seu coração e não aquilo que Deus está mandando. Então, ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem ser Deus que está mandando. Sonhei e não foi Deus que mostrou aquele sonho. O púlpito não deve ser usado para manipular pessoas com revelações sem base bíblica. Tudo deve ser testado à luz das Escrituras. Então, o que mais nós estamos vendo nos nossos dias são pessoas com espírito de adivinhação, adivinhando CPF, adivinhando tanta coisa. As pessoas estão gostando disso, infelizmente. Se jogar uma Bíblia ali, corre todo mundo, porque não tem conhecimento bíblico. É só revelação, CPF, visão, profetada e tanta da coisa. O diabo está deitando e rolando em muitas igrejas, enganando as pessoas. Em quarto lugar, assuntos políticos que dividem a igreja. Nós temos visto nos últimos dias pastores que têm se transformado em verdadeiros cabos eleitorais, cabos políticos, né, que estão deixando de falar de Jesus para usar os púlpitos das igrejas para falar só de política. Então, no meio da igreja sempre vai ter alguém que é de um lado e outro para o outro. Então, quando o pastor ele pega o púlpito da igreja, que é para pregar a palavra, e só fala de política, ele vai gerar um problema ali no seio da igreja. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A missão do pregador é pregar o reino de Deus, não fazer campanha política. O púlpito deve unir, não dividir o povo de Deus. Não que política não seja importante, não que o pastor não deva alertar as pessoas na época de eleição, mas a questão é que todo tempo tem líderes que estão falando de política e sendo rigorosos, querendo até disciplinar pessoas que não concordam com a sua visão política. Então isso não deve acontecer na igreja. Quinto lugar, testemunhos exagerados ou falsos. A gente tem visto muito isso acontecer. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, lábios mentirosos, pessoas que falam testemunhos mentirosos, falsos. Então, o pregador não deve inventar histórias ou enxergar testemunhos ou exagerar nos testemunhos para impressionar as pessoas. A verdade sempre glorifica mais a Deus do que qualquer exagero. Deus não precisa de exagero, de mentira, de invencionice. O que Deus fez e faz já é o suficiente. Sexto lugar, mensagens motivacionais sem fundamento bíblico. Segundo Timóteo 4:2-3 está escrito: pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Então, hoje em dia a gente só vê os coaches, o gospel, pregando só mensagens motivacionais. Nada de pregar conserto, nada de pregar santidade, nada de pregar as verdades bíblicas, nada de falar sobre o arrebatamento da igreja, só motivação, só mensagens motivacionais
e coaches no meio da igreja. O evangelho não é apenas uma mensagem de autoajuda, mas de transformação pelo arrependimento e fé em Cristo. A pregação deve ser cristocêntrica e não centrada apenas em um bem-estar físico, financeiro ou emocional. Então, cuidado com o que você está pregando. Chega de pregar só autoajuda para colocar o ânimo das pessoas lá em cima, para massagear o ego das pessoas. Pregue as verdades de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Em sétimo e último lugar, assuntos inapropriados ou vergonhosos. Efésios 5:12, porque o que deles fazem oculto, até dizer é torpe. Então tem coisas que são inapropriadas, que são vergonhosas, que não se deve falar no altar da igreja, mas tem pregador sem noção que fala. O culto não é lugar para piadas indecentes, detalhes impróprios ou conteúdos que envergonham a fé. O pregador deve manter a reverência e a santidade naquilo que ele fala. Não que não se possa ser feliz, alegre, o crente é feliz, mas não pode exagerar nas histórias engraçadas que se conta, muitas das vezes, uma vez ou outra, também não pode tomar conta da pregação, mas uma vez ou outra, para as pessoas rirem, não tem problema nenhum, mas também o público não pode se transformar em um picadeiro, né, de palhaço, um palco de palhaço gospel. Né? A igreja, o culto, o púlpito é um lugar sério para se levar a mensagem de Deus como ela é. Então, nada de assuntos impropriados e vergonhosos. Cuidado com o que você fala. O pregador tem uma grande responsabilidade diante de Deus da igreja, por isso deve ter zelo no que fala, evitando palavras que desviam do propósito do evangelho. Como diz 1 Pedro 4:11, se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Pregue a verdade. Então, para encerrar, eu quero pedir mais uma vez, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, comenta aqui embaixo, fala o que você achou desse vídeo, dá a sua opinião, é muito importante para nós. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus.